Mas afinal de contas, o que caracterizava os judeus que foram libertos do cativeiro babilônico? E o que simboliza a união entre os judeus e Deus? E o que nós podemos considerar que seja a desunião? O que ela será? E o que estava comprometendo, o que estava ameaçando a união entre os judeus? E o que essa união representa para a vida de cada crente hoje? Se essas questões lhe deixaram intrigado, você ficou aí meio que curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. A paz do Senhor é você, espero que você esteja bem. E inicio minhas palavras agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de estarmos agora já diante da 8ª lição da Escola Dominical, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. Eu acho até interessante que ele fala as causas, não a causa, né? As causas da desunião, elas devem ser eliminadas. Nós vimos na aula passada que os cristãos devem afastar-se do mal. Portanto, eu já convido você a abrir a sua lição agora junto comigo, para que nós façamos a leitura do texto oficial de hoje, que se encontra no livro de Neemias, no capítulo 5, no versículo 1, e após o versículo 6 até o versículo 12. Então, vamos ler junto comigo. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disseram, usuras, tomais cada um de seus irmãos. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhe, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outras vezes vendereis vossos irmãos, ou vender-se-íamos a nós. Então se calaram, e não acharam quem responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura, não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos, e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixamos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do mosto e do azeite, que vos exigi deles. Então disseram-lhe, restituí-lo-emos e nada procuraremos dele. E fazemos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Glória seja dada ao nome de Jesus. O texto áureo dessa lição encontra-se no Salmo 133, capítulo 1, que diz o seguinte, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a verdade prática aqui é que a união, ela consiste numa força indispensável para a igreja. E também ela serve de um testemunho nosso perante o mundo e é um estímulo para o crescimento da obra do Senhor. Os nossos objetivos aqui a saber são 3. Primeiro é explicar a união que existia aqui com os nossos irmãos no período pós-exílio. Expor também que injustiça social era essa. E mostrar as medidas que Neemias adotou para trazer com que o povo, a consciência para que o povo estivesse unido por um único e só propósito. E o ponto central da nossa lição é que o Senhor Jesus derrubou o muro da divisão entre os judeus e os gentios, formando todos agora a família de Deus. Portanto, já vamos agora adentrar para os pontos principais dessa lição. Então, iniciemos agora pelo primeiro tópico da lição. No primeiro tópico dessa lição, tem o seguinte título, a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então, nesse primeiro tópico, a gente vai abordar um pouco sobre a questão da união. Então aí já fica a resposta da primeira pergunta, se você está prestando atenção. Então, os exilados, com base em que nós podemos dizer, nós podemos afirmar
com convicção de que a união era uma característica forte desse povo. Porque, primeiro, era um povo único, era um povo só, não é? Preso também com a identidade cultural, uma identidade, posso até afirmar aqui que espiritual, sendo o povo escolhido de Deus, né, para que visse o Messias. Então, eles confessavam também a mesma fé. Então, dentro desse contexto agora, baseado com Neemias, eles já estavam com o altar renovado. Eles já tinham também o templo levantado e, conforme a lei, já também realizavam os cultos ao Senhor. Todos estavam aí despertados e trabalhando ativamente na obra do Senhor aqui, as reconstruções dos muros. Então, veja que a união aqui, ela emana muito evidente, muito latente para os nossos olhos. E com base nisso, isso serve de referência para nós, como igreja do Senhor, que nós devemos também ter por base a questão da união, porque nós também temos pontos semelhantes. Nós experimentamos o novo nascimento, que o Senhor Jesus passou a Nicodemos, que é necessário que o homem nasça de novo, não da carne, mas do Espírito. Então, tendo essa característica do novo nascimento e a derribada do Senhor Jesus Cristo, do muro da divisão entre o povo judeu e os gentios, somos agora a família de Deus. Portanto, nós devemos conservar, preservar a identidade de união enquanto a igreja, porque isso é vontade de Deus para a nossa vida. Então, esse ambiente de união, ele emana, ele nos proporciona, ele nos permite vivenciar uma igreja onde nós temos um apoio espiritual, nós possamos dar e sentir um apoio espiritual, onde nós possamos compartilhar a carga, mas é necessário frisar aqui, porém, que existem cargas que devem ser levadas por nós, e única e exclusivamente por nós, mas tem causas e cargas que nós podemos compartilhar e pedir ajuda aos nossos irmãos em oração. Podemos nos sentir partes integrantes do corpo de Cristo. Onde Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de forma integrada e unida nesse propósito. Então, nós vemos que a ovelha que está perdida, a ovelha que está fora, fora do arraial, assim podemos colocar, ela não está junto com o rebanho, ela fica mais à mercê dos predadores, fica mais à mercê do mal. Então, dentro desse contexto agora, perto do rebanho, nós podemos nos sentir fortalecidos pela força da união. E assim, num mundo bastante competitivo, onde as pessoas estão sempre disputando cargos, posições, lugares, nós podemos testificar que existe um povo diferente, caracterizado pela união em Deus. Então, testemunhamos ao mundo que, assim procedendo, sendo unidos e nos cooperando uns com os outros harmoniosamente, segundo a vontade de Deus, estamos testificando de Deus ao mundo, conforme nós podemos compreender do livro de João, capítulo 13, versículo 35, para a vossa meditação após. E essa união, ela é uma força que justifica justamente o quê? Que ainda que fosse minoria, o povo judeu, naquele ambiente lá em Judá, em Jerusalém, na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo, pela união e pela união desse propósito, e todos inclinados a trabalhar na obra do Senhor, eles conseguiram reconstruir os muros e reconstruir o templo. E esse também é o segredo da vitória da igreja, a união, que deve ser uma característica latente para os dias de hoje. Então, vamos olhar agora o segundo tópico aqui. Deixa eu puxar aqui a minha colinha. E agora, no segundo tópico dessa lição, nós temos que a união entre os judeus estava ameaçada. E qual foi a ameaça daqui que estava perturbando, estava quebrando a harmonia que existia? Foi uma injustiça social, onde os ricos emprestavam aos mais pobres o dinheiro necessário para que eles pudessem tocar a vida, comprar, pagar os seus impostos. Então, o que é que aconteceu aqui? Não foi nem somente a questão dos juros, mas a questão da usura. E a palavra usura aqui para nos denotar a ideia de que não foi só um juros justificável, não foi uma pequena porcentagem, foi uma usurpação dos irmãos mais pobres. E quando eles não podiam pagar, quando esses irmãos judeus aqui não tinham condições de pagar, eles perdiam
as casas, as terras e até mesmo os seus filhos. Então esse aqui foi o problema que enfrentou Neemias na reconstrução dos muros. Então, por que isso aqui estava errado? Porque isso aqui era questão de injustiça? Porque isso aqui demonstra uma intensa falta de amor. E nós sabemos que nós devemos, segundo o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, nós vemos que nós devemos considerar que os outros são superiores até a nós mesmos. Então nós devemos dar importância ao nosso próximo, coisa que aqui estava já bastante esquecido. E esse juro com usura também era proibido na própria lei. A lei não autorizava que fosse feito isso, segundo você pode conferir lá no livro de Levítico, capítulo 22, versículo 36. E pecar contra os nossos irmãos é pecar contra Deus, segundo nós podemos compreender lá de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. E essa dureza... E o que é que a gente pode também perceber com esse tipo de tratamento aqui com nossos irmãos? A dureza, não é, com os nossos irmãos, a falta de sensibilidade, a falta de empatia, de não sentir a dor do nosso irmão quando eles não podiam pagar. Então nós vemos aqui nesse contexto de que a situação era essa. Havia necessitados, pessoas humildes, tão judeus quanto eles, mas eles se aproveitaram de um momento para angariar mais lucro, para obter mais lucro, sem pensar nas necessidades dos seus irmãos. E quando esses aqui se encontravam aflitos pela sua falta de condições de quitar a dívida, eles tinham executado essa dívida de forma feroz. E essa era a situação que fez aqui várias mulheres chorarem e levarem a questão a Neemias, como nós podemos ler aqui nos primeiros versículos do texto oficial. Então, Neemias agora se encontra com um problema nas mãos, um problema de cunho social, né? Um problema de harmonia entre os judeus, né? E a forma de resolução de conflitos, né? Aqui nós temos uma pretensão resistida, né? Eles precisavam de dinheiro, eles tinham dinheiro, eles não tinham como pagar e não conseguiam mais se entender entre si, fazendo uma autocomposição. Então não existia harmonia nos interesses aqui. Então Neemias foi convocado para julgar a causa e para aqui resolver, né, trazer uma solução para esse problema. E o que Neemias fez? Neemias convocou um grande ajuntamento com todos da cidade, todos os importantes, juntaram os credores, né? Juntaram todos eles e confrontou, conforme nós também lemos aqui em alguns versículos. Eu gostaria até de relembrar, vou pegar aqui o material, onde ele diz aqui no capítulo 5, versículo 8, e diz o seguinte: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outras vezes venderei vossos irmãos, ou vendesse-íamos a nós? Então se colocaram e não acharam a quem responder. Então veja que depois dessa tapa, esse belo tapa aqui no rosto, né? Esse belo choque de realidade. E falando aqui no termo de realidade, é interessante ele falar em venda. É interessante ele falar de escravo. Embora aqui tivessem judeus que tivessem uma boa posição e tivessem dinheiro para emprestar, veja que eles sabiam que era ser escravo. Então às vezes é necessário que a gente relembre de onde a gente estava, né? Da nossa história, de onde Deus tirou a gente, né? Para que nós possamos nos sensibilizar com aquelas pessoas que agora estão na nossa antiga condição. Então, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai vender eles de novo? A gente vai nos vender? Veja que, irrefutavelmente, Neemias dando testemunho dele próprio e relembrando a condição que eles viviam, escravos. Então ninguém conseguiu refutar esse argumento. Então Neemias lança aqui uma proposta. E Neemias fez o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse ganho, não vamos ganhar nada com isso, vamos emprestar e vamos ter o mesmo dinheiro de volta, deixa esse ganho para lá. Não vamos nos aproveitar dessa situação para ter um lucro estratosférico às custas das lágrimas e das posses dos nossos irmãos. Então, engraçado também você perceber aqui na leitura, se você fazer uma leitura bem atenta aqui nos detalhes, você vai perceber que Neemias também emprestou dinheiro, mas ele não emprestou com a usura, ele emprestou a juro, mas ele não emprestou a juros abusivos. E o que ele disse? Ele disse: olha, eu não quero mais
lucro com esse dinheiro. Eu quero somente ajudar os meus irmãos. E gostaria que vocês fizessem a mesma coisa. Dando aqui um belo exemplo de liderança, começando por ele. A atitude veio logo dele. Ele disse, olha, eu também emprestei, mas eu não emprestei a esses juros exorbitantes. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de ganhar o justo, que seria justo, tá? Um juros, digamos que mais aplicável. Eu vou deixar de ganhar, não quero ganho com isso. Eu vou emprestar e depois eu vou resgatar o mesmo valor de volta. Então todos eles acharam coerente essa proposta, depois de uma explanação dessa, dos motivos, relembrar da situação de escravidão que eles viviam, né? Colocar-se diante do jugo agora que estão condenando os irmãos numa situação da qual não faz muito tempo que foram retirados. E depois ver o exemplo do próprio Neemias, né? Que disse que não ia ter nenhum ganho com aquilo, então eles se comprometeram também aqui de fazer o mesmo. E Neemias prontamente, diante de um sacerdote, fez com que eles reafirmassem esse compromisso, e assim foi feito. E depois que isso foi feito dessa forma, o que é que nós temos? Aqui já no tópico 4, no ápice da lição, que a paz volta a reinar entre os judeus. Então fica aqui tudo novamente harmonizado, tudo encaminhado para a prosperidade da obra do Senhor. Então nós vemos aqui que surgiu um problema, e diligentemente, com humildade, imparcialidade e a sabedoria de Deus, Neemias se coloca diante daquela situação, né, sem tomar nenhum tipo de partido. Ele não chegou lá esbravejando com ninguém, punindo ninguém, condenando ninguém, porque Neemias tem autoridade e tinha inclusive soldados à sua disposição. Você lembra que Artaxerxes forneceu tudo a ele. Ele veio com uma certa postura maior de governador do que os seus outros irmãos judeus. E, inclusive, você percebe também, sutilmente, que existia uma consideração por Neemias. Neemias tinha que dar a palavra final aqui para resolver a questão. Não era uma questão que eles conseguiram harmonizar sozinhos. Então veja que, com essa humildade de Neemias, ele se perturbou muito. Veja que ele passou um tempo, ele diz aqui no texto, que isso perturbou a mente dele. Mas ele diligentemente foi imparcial, ele não tomou nenhum tipo de partido e fez de forma sábia, segundo a orientação de Deus aqui, o melhor para o povo judeu e o melhor para a obra do Senhor, dando ele o principal exemplo, tomando ele a iniciativa partindo dele mesmo, né? Isso é glorioso. Então os problemas relacionais, né, das pessoas, eles devem ser tratados assim, racionalmente. Nós não devemos deixar os nossos corações, nossas emoções, nos deixar revoltosos por alguma maneira, de alguma forma, que nós possamos ficar inflamados e piorar ainda mais a situação. Então a desunião aqui representa as obras da carne. Não é? Veja que é simplesmente aquela questão de levar a vantagem em tudo. Não é? Eu posso e devo, é uma maneira de me aproveitar, é hora de ganhar dinheiro. Se esse povo está precisando, eles não têm o que fazer, eles vão pedir dinheiro. Então se eles vão pedir dinheiro, por que a gente vai emprestar a pouco? Vamos emprestar a muito, vamos aproveitar, vamos ganhar muito com isso. Então veja que aqui representa as obras da carne. E isso destrói a comunhão entre os irmãos. Isso oprime, isso aflige os nossos irmãos mais necessitados. E finalmente, a gente deve cultivar a união, porque a união é um testemunho nosso. Né? Mais uma vez frisando aqui que no mundo tão competitivo, onde as pessoas acham que devem sempre levar vantagem em tudo, independente, né, do que vai acontecer com o nosso irmão, independente da situação do nosso irmão, existe uma igreja aqui, né, que a gente sabe que não vamos pregar aqui que não exista indiferença. Você vê que existe lá um Sambalate, um Tobias, lá por parte dos samaritanos, né? Existe aqui o joio e o trigo dentro da igreja, mas onde nós temos que, igual a Neemias aqui, com essa postura, ser diligentes e tratar todo mundo baseados no amor e na cordialidade. Portanto, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado da lição de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso não. Dê essa força pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ser notificado. E se você não está acompanhando, acompanhe aqui também as nossas leituras diárias, nossos podcasts, onde nós aqui fazemos a leitura daqueles versículos propostos pela EBD diariamente. E você tem aqui a participação não só minha, não é, que o irmão Edgar Sol não consegue fazer, né, e já agradecendo a todos que estão aqui na retaguarda do Plena Gestão, nesse quadro
tão maravilhoso que Deus colocou o propósito no meu coração de fazer, que é a leitura diária. Um trabalho que a gente tem visto um crescimento, né? Eu tenho até muito grato a Deus, né, por tudo que está acontecendo, novos componentes. Estamos direcionando esse trabalho de uma forma que só vem a glorificar o nome do Senhor, e eu fico muito feliz com isso. Então, se você ainda não acompanha a leitura diária, acompanha a leitura diária, eu tenho toda certeza que você vai se edificar tanto quanto nós de fazermos. E não esquece, aqui abaixo na descrição do vídeo nós temos o Quiz, que é um questionário de 10 perguntas, no qual você pode testar aí o seu conhecimento acerca desse tema que nós acabamos de ver. Eu desejo a você uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus continue com a mão estendida sobre as nossas vidas e a vida da nossa família, e eu te espero na próxima aula da Escola Dominical. Fica na paz, em nome de Jesus.